Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Adrenalina Sombria, da Thaís Barros. A história desse livro é sobre um grupinho de meninas que é composto pela Verônica, Cora, Lola, Ametista e Beatriz, lembrei do nome delas. E elas estão no último ano do ensino médio e elas são daquele grupinho excluído, em que é o grupo das esquisitas, e elas gostam de coisas diferentes das pessoas normais. Como, por exemplo, gostar de coisas sobrenaturais. E no Halloween do ano anterior, no caso no dia 31 de outubro do segundo ano que elas estão no ensino médio, elas decidem brincar com o tabuleiro Ouija. Acaba que como elas estão mexendo com os espíritos, umas coisas muito loucas acontecem que não vou entrar muito em detalhes, que é pra justamente vocês se surpreenderem lendo. Uma coisa muito louca acontece e um tempo depois, a mãe da Cora, que é uma das meninas, ela acaba se suicidando e também as outras 4 meninas começam a desenvolver poderes, que na verdade elas chamam de dotes, mas é a mesma coisa. E a Cora é a única menina que não recebe nenhum desses dotes e um ano depois, quando elas já estão no terceiro ano, que é quando o livro se passa, a Cora, ela entra em coma. E aí é que você fica, o que diabos está acontecendo? E aí começa a ficar muito louco e muito legal. Cada uma dessas meninas, elas têm poderes diferentes e são poderes que são bem úteis ao longo da história, principalmente porque cada uma delas tem personalidades diferentes umas das outras. E eu acho que essa é uma das peculiaridades mais legais desse grupinho das esquisitas. A Verônica é a gótica, tem a Cora, que é a menina depressiva, meio Lana Del Rey, tem a Beatriz, que ela é super hippie, aquelas pessoas que você vê vendendo arte no meio da rua. A Lola é a menina nerd do grupinho e também tem a Ametista, que ela é já meio a patricinha. Eu imaginei ela como a principal de Mean Girls. Então, como elas têm personalidades muito diferentes, elas vão ter falas diferentes, elas vão ter contextos diferentes e elas vão ter atitudes diferentes. Só que ao longo do livro, que quando você vai realmente se acostumando com elas e quando você vai entendendo o que cada uma é e o jeito que cada uma é, as coisas vão ficando mais claras, mas nesse comecinho você fica um pouco perdido. Eu sou uma pessoa um pouco esquecida, então eu acabei no começo confundindo alguns personagens, porque eu ainda não estava muito familiarizado com elas, mas depois que eu já estava dentro da história e fiquei íntimo das personagens, eu consegui identificar quem é que estava falando pelo jeito que ela escrevia. Então ficou muito boa a caracterização delas, e uma outra coisa que eu gostei muito ao longo desse livro é o como que as personagens elas são profundas, principalmente a Verônica e a Cora, que são as duas principais, assim, que elas aparecem mais ao longo desse livro. Elas meio que têm mais brilho, até porque a Verônica, ela é a narradora e a melhor amiga dela é a Cora. Só que como a Cora, ela tá em coma, não tem como ela meio que explicar a própria história. Então quem faz isso é a Verônica, por meio de flashback. Então a gente conhece desde quando elas se conheceram há muito tempo atrás, até um dia anterior dela entrar em coma. Entre o epílogo, que é no dia que elas brincaram de Ouija, e o primeiro capítulo, que é um ano depois, aconteceram várias coisas, porque passou um ano inteiro na vida dela. E você não vai descobrindo tudo o que aconteceu ao longo desse ano assim, de cara. Vai acontecendo bem aos poucos, conforme um personagem aparece, ele explica um pouco do que aconteceu. Conforme as conversas vão acontecendo, elas vão pontuando coisas principais que foram acontecendo. E o que eu fiquei mais surpreso foi como que esse livro foi construído. Ao longo do livro, todas as perguntas que são abertas, a autora ela explica logo em seguida. 2 capítulos depois, já tá a resposta na sua cara, você já concluiu aquele ponto. Aí, de novo, entra um novo problema e logo depois soluciona esse problema. E as coisas nesse final do livro vão começando a se enrolar, porque a Verônica, ela simplesmente não explica mais nada. Ela só fala, eu sei o que eu tenho que fazer agora, e ela para de explicar tudo. E aí você só vai vendo as coisas que vão acontecendo, e conforme as coisas vão acontecendo, você vai entendendo o que ela decidiu há um tempão atrás, mas ela não decidiu falar. Então, você meio que fica mal acostumado, porque desde o começo do livro, você tá acostumado a receber todas as respostas no capítulo seguinte, e nos últimos capítulos você simplesmente não entende nada do que tá acontecendo, e a Verônica só fala assim, confia em mim e vai. E conforme você vai lendo esses capítulos finais, mais coisas vão ficando sem resposta, mais problemas vão aparecendo, e você vai ficando mais desesperado. E assim, o final é surpreendente. Eu fiquei em choque, porque eu não imaginava que esse tipo de coisa poderia acontecer. E esse livro também aborda vários outros problemas que acontecem na adolescência, como você ter a sua primeira vez, como você descobrir sua sexualidade, como você vai pensar o que você vai fazer agora depois que você terminar a escola, sobre bullying, sobre suicídio, depressão, enfim. E conforme cada um desses problemas, tanto os da vida normal, como eu citei agora, como os problemas
sobrenaturais que elas têm vão surgindo, a história vai ficando cada vez mais densa e cada vez mais profunda, e as coisas vão acontecendo e você vai ficando desesperado porque você quer saber o que vai acontecer. E dentro dessa história também enrolam alguns casais, alguns romances, porque né, é adolescente tem fogo. Só que o romance, ele é muito legal. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu não sou muito fã de romance, assim, desses que são desnecessários. Mas eu achei que foi completamente necessário o romance dos dois casais que tem ao longo desse livro. O primeiro deles é o da Beatriz com um outro menino que, enfim, ele é super figurante, ele só é pra dizer que ele namora a Beatriz. O outro romance é da Verônica com o irmão da Cora. A Cora está em coma, mas a Verônica não. Então a Verônica não perde tempo e já parte pra cima do irmão dela. E esse romance, ele vai sendo construído muito aos poucos ao longo do livro. E na verdade ele começa muito antes do livro começar, e ele também provavelmente vai durar muito depois que esse livro acaba. E esse romance, ele é muito mais do que só um casalzinho do livro, porque ele vai sendo construído de uma forma incrível, e o final que esse romance tem é muito importante, tanto para a história em si, quanto para a história da Verônica. Na minha cabeça, esse casal ele tem 3 fases: o quando eles não estão se gostando, do quando eles estão meio que se conhecendo e já estão começando a se apaixonar, e uma terceira fase que você vai ter que ler pra entender como que isso é. Enfim, também tem outros vários problemas que eu poderia aqui comentar sobre esse casal, mas não vou comentar porque justamente é spoiler, então vai lá ler o livro e depois você comenta aqui embaixo o que você achou desse casal e a gente pode debater. Muita coisa que eu queria comentar sobre esse livro, mas eu de verdade não quero falar muito pra vocês também sentirem as mesmas surpresas que eu senti. Uma coisa importante que eu já ia esquecer de comentar sobre esse livro é que ele é o primeiro de uma duologia. Então assim, vai ter muita coisa aqui que vai ficar em aberto pro próximo livro, mas assim como também tem muitas coisas que são fechadas bonitinhos nesse livro aqui. E o final, ele foi muito bem amarrado pra você ficar feliz por esse final, ficar triste pelo final e também você ficar curioso pro que vai acontecer depois. E eu espero de verdade que eles publiquem também o segundo livro, e imagina que Ino vai ser o segundo livro com uma capa bem parecida com essa para as duas capas combinarem, vai ser maravilhoso e eu quero muito que isso aconteça. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!